né, talvez já ir adiantando sobre essas informações, né, consegui muito material sobre os trabalhadores ferroviários, né, consegui material sobre trabalhadores nos parreirais de uva, né, e isso é muito importante porque essa cidade, ela se diz a capital do vinho. E ela só é a capital do vinho porque teve um grande escoamento da sua produção agrícola. Produção agrícola que foi possibilitada pelo trem. O trem que foi construído pelos negros. Né? Então, é para a gente entender um pouquinho dessa importância que a gente tem aqui na cidade. Né? Eu queria deixar agora a palavra com a Zilda, para ela começar esse papo com a gente. E depois eu acho que pode... sim, você de novo. E a gente pode ir passando a palavra aos pouquinhos. As pessoas podem ir trocando informações, não é nada muito engessado, né? Pode ir se conversando, pode ir se interrompendo. Não é universidade isso aqui, não é prefeitura, não é secretaria também de cultura, né? Enfim, isso aqui é nosso, para ser um espaço do nosso jeito, né? Então é isso, é para a gente se sentir muito à vontade, comendo bolinho, tomando uma cervejinha, que todo mundo gosta, muito maneiro, eu também. Ele está gravado, tudo bem. A gente escolhe depois se vai sair o livro ou não. Depois vai fazer um corte. E, Prof. Zilda, queria que você contasse um pouquinho aquilo que a gente já conversou em entrevista, mas que sempre é bom lembrar, sempre é bom falar dos lugares onde a gente trabalhou, dos espaços onde a gente ocupa. Por favor. Então, meu nome é Zilda Marques da Silva Anúncio, do marido que está por aqui. Uma coisinha interessante, sempre que for falar, se apresentar como a Zilda. Muito maneiro. Obrigada. Eu tenho 60 anos, nasci na encosta do Rio das Antas, precisamente na Pedra Lisa. 60 anos eu estou aqui, né? Não sei há quanto tempo o pai e a mãe vieram. Meu pai era do batalhão ferroviário e ele era detonador. Ele fazia os túneis para os trens passar. Depois, posteriormente, ele trabalhou na Maria Fumaça, ele era guarda-freio. E então, há muito tempo atrás, todo mundo achava que os negros, a maioria era ao redor onde é que passava o caminho do trem. Eu sou prova que não, né? Que a gente era lá do interior do Rio das Antas, lá no KM, e a gente morava em vários lugares, porque conforme iam construindo, detonando, faziam as casas de turma, que o meu pai contava na época, né? Então ficava tanto tempo aqui, 10, 12 famílias, construía aquele pedaço de estrada de trem e túneis, e depois continuava mais outra cidade, outro lugar, e ia construindo. E depois desse tempo, meu pai, enfim, começou a trabalhar em outras profissões. Trabalhou de guarda, de banco e, enfim, ficou até falecer uns 10 anos atrás. E eu trabalhei em várias profissões, desde de moveleira, doméstica foi o que eu mais trabalhei, vendedora, lavadora, cuidadora de idosos, cuidadora de criança. Enfim, né? A gente tem que trabalhar. Desde muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, na Tela Sul. Na época, teve que esperar 2 meses para eu fazer 12 anos para assinar a minha carteira de trabalho. Hoje em dia, com 16 anos, a pessoa não pode trabalhar. Eu fui assinada a minha carteira com 12 anos de idade, na Tela Sul. Então, eu trabalho há 38 anos já, porque eu não parei ainda. E esse ano estou me formando em serviço social também. E já estou no meu TCC. E há 23 anos, né? Porque a 20 tem 24 anos, mas eu entrei um pouquinho depois. Há 23 anos, sempre fui, sempre gostei. E é uma coisa que é do meu sangue, essa movimentação em ajudar e dar visibilidade para a nossa raça. Que eu sou neta de escravo, minha avó morreu com 104 anos e era a filha do ventre livre, sabe? Do ventre livre. E estamos aí na luta, né, até hoje. Não posso falar muito, né, Lucas? Então, Não, mas tá dentro do tema. então assim, né, se deixar, tem história e continuidade para. E tem minha filha, meu neto aqui, que vai dar continuidade à história. E eu fico tão feliz, assim, de ver essa construção, porque a gente tentou de várias maneiras, a gente tentou ter, sabe,
vez de voz, e agora, depois de muito tempo, a gente está conseguindo. Vocês não sabem a alegria que dá, sabe, assim, da gente ter essa oportunidade de estar mostrando, né, quem somos nós. E sim, Bento, a gente ajudou na construção de Bento, sim. Se teve parreira, porque o meu pai também ajudou a tirar uva lá, sabe? Se tem as estradas de ferro, porque alguém trouxe, porque alguém ajudou a fazer. Então, assim, ó, nós estamos aqui, só temos que ser visto, né? Eu acho que é isso da minha contribuição. Dona Eva. Bom, meu nome é Eva Terezinha Fagundes Nunes. E os meus pais não eram daqui, eram lá da fronteira. Mas nós todos irmãos somos em 12, quer dizer, agora não, já uns faleceram. Mas a gente era em 12 irmãos, todos daqui. Todos nascidos e criados em Bento. E meu pai também trabalhou no batalhão. Mas ele, antes disso, ele trabalhava no campo, né? Mas saiu bem novo de lá, porque ele não gostava a norma de lá, né? Então, ele e minha mãe, assim que casaram, vieram, e ele veio com um senhor aqui de Bento que abria estrada. Ele veio abrindo estrada. E daí, quando eles chegaram aqui em Bento, como sempre teve muito trabalho aqui em Bento, embora ela tivesse bem colônia ainda, assim, né? Mas a minha mãe disse, eu não vou sair mais daqui. Vou ficar aqui, porque aqui tem trabalho. Vamos trabalhar bastante, vamos comprar um terreno, fazer uma casinha e vamos criar os filhos aqui. E daí até meu pai não queria, né? Mas quando ele viu que ela bateu o pé, que ela iria ficar aqui, daí terminou também, daí ele ficou. Criaram 12 filhos, né? A gente, com muito trabalho e muito sacrifício. E trabalhavam toda semana, então nesse caso aí, quando meu pai parou de trabalhar, de abrir estrada, ele pegou terrenos assim para capinar, para limpar, mas daí durou pouco tempo aquilo. Ele adorava aquele serviço, mas daí ele viu que tinha que trabalhar numa firma, uma coisa assim, para ganhar mais, para poder sustentar a família, né? E foi o que ele fez. E daí trabalhou no batalhão, trabalhou na firma Dresch, que era uma firma muito conhecida na época, né? E depois ele se aposentou e veio trabalhar no cemitério. Ele trabalhou 30 anos no cemitério. Eu acho que a maioria, não sei, né, se é daqui, conhece que era o Seu Pedro. Chamavam de Seu Pedro. Né? Então, ele trabalhou muito tempo. Esse cemitério é ali perto do... Municipal. Isso. E ele e meus irmãos também, mas esses que trabalharam, só tem um agora, que não trabalha mais, mas só tem um vivo dos que trabalhavam ali. Eu já perdi 5 irmãos, então esses aí estavam entre esses aí. E tocamos a vida, né? Nós filhos foram crescendo, foram tomando cada um seu rumo, né? Casaram e tal. E eu não, assim, nós não tivemos, que nem eles tiveram profissão, né? Mas eu não pude, porque eu era mais velha e tinha que cuidar. Que a mãe e o pai iam trabalhar, eu tinha que cuidar deles, fazer comida, tudo, né? Que precisava. Então, eu não tive estudo, só tive o principal, né? 7ª série. Mas eu tenho a escola da vida, a formatura da vida, né? Então, pelo que eu já passei, mais ou menos, é isso. Trabalhei também muito, eu trabalhava num salão de beleza, trabalhei muitos anos. E depois, quando eu casei, daí eu parei, né? Eu fui morar lá na Cidade Alta, era muito ruim, era difícil, né? Mas ainda trabalhei um bom tempinho, depois daí quando eu ganhei meu primeiro filho, daí eu não fui mais. Aí, também, sempre naquela dificuldade, né? Dificuldade de construir, de tudo, né? Até que, e meu marido também trabalhou no Dresch também. Ele não é daqui, ele é de Caçapava. E
E daí depois, então, eu tinha um irmão que trabalhava na Corsã, e daí meu marido, como ele era ferreiro também, eles precisavam e ele foi trabalhar lá. E ficou também até se aposentar. E é isso, né? É a vida. Eu tenho para dizer isso aí. Criamos agora, tivemos 3 filhas, né? Graças a Deus. Pude, assim, fiz o máximo por elas para terem um caminho, né, de estudo e de vida. E é isso aí. Graças a Deus, tudo bem. Correu tudo bem. Está correndo tudo bem. Dona Salete. Bom, meu nome é Salete Justino de Oliveira Melo. Não sou de Bento, mas faz 40 anos que moro aqui. Tenho 63 anos. Perdi meus pais, eu era muito pequena. Não conheci minha mãe. Daí vim morar para Bento. Daí tive meus casal de filho. Um tá lá, ó. Tava tocando. E o que eu tenho para dizer? Trabalhei muito na minha vida. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, porque na minha época, se a gente era uma só pessoa na família, os pais podiam tirar da escola para trabalhar. Aí, como eu fui criada pela minha avó me tirou da escola e eu fui para o batente. Então, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Trabalhei muito de doméstica. Trabalhei bastante em empresa de móveis. Tá? Na prefeitura também trabalhei muito. Agora eu estou aposentada, né? Agora eu vivo em casa. Daí perdi 2 filhos. Eu sou mãe de 6 filhos, perdi 2. E a minha filha que faleceu me deixou 2 netas, criei minhas 2 netas. A uma está aqui, tenho meu bisneto aqui agora. E adotei também mais uma menina que já está com 9 anos já, né? E assim, ó, o que eu tenho para dizer? É que somos negros, sim. Mas o que a gente tem que fazer é levantar a cabeça e mostrar que a gente não é diferente de ninguém, né? Não é diferente de ninguém, a gente come, a gente dorme, a gente trabalha, né? Porque se a gente não trabalhar, ninguém vai trabalhar pela gente. E é isso aí. A vida é assim. O meu marido trabalhou muito na prefeitura, tá? Ele era funcionário da prefeitura. Daí ele faleceu, já vai fazer 17 anos já. Mas Bento é uma cidade muito boa de viver. Só que tem que saber viver. Tem que saber viver. E é isso aí que eu tenho para falar. Faço parte da 20 há muitos anos. A gente correu, a gente batalhou para ter uma sede para a gente poder sentar e conversar e fazer as coisas que a gente quer. Graças a Deus, né? A gente conseguiu aqui. E o resto agora é ir à luta. E é isso aí. Chega mais perto da mesa. Então, sou a Raquel Carla da Silva Núncio, filha da Zilda, né? Marcos da Silva Núncio, com Moacir Núncio. Não sou boa para falar como minha mãe, mas eu cresci numa família de negras e negros, italianos também, mas aprendi muito com a minha avó, que hoje Deus o tenha, mas ela adorava assim essa meia lua que nós estamos, sabe? Contar para nós, para os netos. Nós vivia brigando quem ia dormir na casa da avó. Por ela contar o que ela fazia na adolescência,
por cantos que eles faziam quando eles cantavam para os filhos, eles ensinavam para nós, netos. Ela me contou muito sobre quando ela era cozinheira, que ela tinha que deixar as filhas em casa, que as meninas aprontavam, mas quando ela chegava, tudo estava limpinho. Então, assim, teve uma época que eu pedi para ela fazer um desenho para mim, e isso ficou muito guardado no meu coração. Pedi para ela fazer um desenho para mim, e ela disse que ela dizia, faz filha, que a avó vai falando. Quero ver se você sabe desenhar. Mas a questão é que ela não sabia. Então, foi quando eu perguntei para minha mãe falou sobre a escolaridade dela, que ela não teve. E eu disse, mãe, como é que eu posso fazer para ajudar a avó? Foi aí que eu fui pegar, minha mãe disse, né, como sempre me encaminhando, me auxiliando. Ela disse, pega um lápis e uma caneta e faz como que a avó soubesse. Vai falando que ela escreve o que ela faz. Então, foi aí que eu fui para a área da educação, querendo ensinar, querendo trazer esse amor que eu tanto quis passar para ela, que ela me passou. Eu tanto quis que ela, sabe, aprendesse esse meu mundo. Eu entendi que, na verdade, era ela que estava ensinando o mundo dela para mim, né? Que era esse amor, que não importava a escolaridade, não importava o que a gente estava passando no trabalho, mas quando ela chegava em casa, as meninas estavam todas comportadas, educadas, arrumadas. Por quê? Por causa do respeito e do amor. Então, eu escolhi a minha profissão, que é professora de educação infantil, por conta disso, para poder passar para eles o quanto o passado, as pessoas do passado, no caso, sofreram, poderiam estar no nosso lugar hoje, sim, com uma escolaridade um pouco mais avançada, mas não tiveram. Então, assim, é realmente pela minha família. E também cresci. Lembro, assim, de a caneta da Salete com os filhos do Luiz Eduardo, que não estavam aqui, né? Eu lembro de estar no redor da fogueira, sabe? O pessoal, assim, fazendo churrasco e eu brincando, rasgando livro, porque na época eu não entendia muito, mas era uma coisa muito animadora. E eu pretendo que os meus filhos cresçam nesse meio, que é a 20 está trazendo, no caso, 24 anos. Essa união, né? Da família, do amor, dos negros, principalmente. Isso. Qual é o seu nome? Só para você. Fábio de Barros. Obrigado pela presença. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Elisângela de Souza, consultora. A minha identidade é mãe da Bia e da Lavínia, né? A filha da Ângela e da Maria, a irmã do Diego e do Gregory, e a Prof. Liz também, né? Então, eu sou natural aqui de Bento, sim, gente, eu nasci aqui em Bento, das mãos do Dr. Lago, no Hospital Taquini. A parteira era castelhana, minha mãe conta. Eu sempre tenho que dizer isso porque as pessoas ainda me perguntam, mas tu é da onde? Tu não é daqui, né? Sim, gente preta nasce aqui também. Então eu comecei a dizer isso, que eu nasci no Taquini, das mãos do Dr. Lago, a parteira tal, porque a minha mãe conta, pra dar o carteiraço de que sim, eu sou daqui. Né? Então eu faço 40 anos nesse ano. Eu sou formada em pedagogia, sou prof da rede municipal, sou concursada há 40 horas. O que suga o corpo da gente, a alma da gente é sugado. Quem está em sala de aula sabe que é algo que, né, ainda mais a Kiel com educação infantil, um pouco mais do que eu ainda, porque ela tem os pequenininhos, né? E eu tenho feito um trabalho desde 2019, quando a Zilda me convidou para vir para 20. E eu estava lá com um tempo e estava mais madura a minha ideia de ajudar a descobrir sobre o que é ser negro. A gente conversava antes ali fora de que as pessoas perguntam pra gente, mas tu é preto e tu não sabe tal coisa. Foram 300 anos de escravização, a gente foi apagado da história e de repente a gente tem que saber tudo dos pretos a todo tempo para explicar dos pretos, dos pretices e de tudo. E a gente não tem esse tempo, a gente não tem o estudo para isso. E a gente, então, na 20, a gente fazendo um trabalho pedagógico, palestras nas escolas, desde o berçário até o ensino médio, curso superior. A gente veio atendendo uma galera aí, formação de professores, para trazer o letramento racial. Ensinar pro preto que ele é preto, por que ele é preto, e as coisas. É preto ou é negro? Calma,
vou te explicar, depende do que tu quer falar. Porque isso também ficou esquecido. Ai, mas as pessoas me dizem, eu não sei se eu digo preto, negro, o pessoal vai se chatear. Não, se tu me chamar de morena, eu vou ficar brava contigo. Me chamar de da tua cor assim, bah, é pra pedir briga. Eu sou uma mulher negra. Eu sou mãe de 2 branquelas, o Lucas viu, 2 crianças mestiças, né? Então a gente tem que ensinar isso para as pessoas. A história negra em Bento, ela foi apagada. Se dá muito valor para a colonização europeia, a gente sabe, é a nossa região. Mas, de novo, a gente está ali, vem com a ferrovia, sabe? Os primeiros funcionários públicos federais eram pessoas pretas, depois do fim da escravização. Aí, quando eu faço palestra lá pro ensino médio, assim, eu digo, gente, sabe como que os negros chegaram em Bento? Não! Trazendo a Maria Fumaça nas costas. E eu vejo a carinha deles, aquele balãozinho do pensamento, o neguinho com a Maria Fumaça nas costas. Eu vejo eles imaginando isso. Não só os pequenininhos, mas os grandes, os ensino médio. E aí tu explica sobre os negros mina, tu faz toda aquela parte do resgate histórico. Ah, é verdade, né, prof? Pois é, gente. E aí eu puxo um gancho para eles. A Rua Ari da Silva. Onde é a Rua Ari da Silva? É no Zoca, prof, é no Zoca. E o Zoca é onde? Ah, é um bairro periférico. E tu vai fazendo as ligações, porque a gente que é professor que trabalha com isso, a gente tem que puxar o pedagógico, o didático, o teórico e fazer eles entenderem. E aí quando eu quero chocar eles, gosto de chocar as crianças, porque eles vão levar isso para casa. Eu digo, Ari da Silva é onde? No buraco. A 13 de maio é onde? Morro acima. Porque o 13 de maio se colocou na cabeça das pessoas que era um dia importante, do fim da escravização, mas pra gente, povo negro, não mudou nada. Eu ainda tenho que dizer todo o meu currículo, tenho que explicar, né? Tenho que dizer para as pessoas, não, eu não passei nas cotas no concurso público, eu estudei para passar em 3º lugar. Eu não fui cotista, porque eles acham que cotista é pra gente preta burra, que não tem condição de ganhar uma cota. As pessoas ainda pensam isso. E a gente, através da 20, das pessoas que estão ligadas com a gente, converso muito com o Rogério, ele traz um monte de conhecimento, eu vou sugando ele cada vez que eu posso, né? Então, todo mundo a gente consegue pegar informação e é tudo oral, a nossa tradição oral, né? De não ter o direito a escrever. Faz pouco tempo que os negros tiveram acesso à escola. Então, esse momento aqui, a gente teve aquele café comemorado lá atrás e a Zilda, uma hora nós vamos ter o livro, uma hora nós vamos ter o livro. Sim, chegou a nossa hora. Demorou, mas chegou. E não é só a 20 que está aqui, tem o Movimento Negro Raízes, que sempre parceiro, tem todo mundo aqui, da música, da dança, da poesia. E fazendo isso, eu acho que a gente vai ter um resultado muito bom. A cidade de Bento vai ganhar isso da gente, sim. E é isso, obrigado que vocês estão aqui e vamos aproveitar. Vou começar a chamar pelo nome. Sobre a história aqui na cidade. Meu nome é Matheus, não sou natural daqui, eu nasci em Porto Alegre, mas moro aqui há 35 anos, né? Eu também não sei, né, falar tão bem quanto elas ali, mas posso iniciar a conversa falando que eu tenho mais aproximação com o Pedrinho, com o Bernardinho, por conta da cultura. Eu sou DJ desde 2015, né? Eu acho que, às vezes, assim, eu tento, vamos dizer assim, eu não sei me posicionar de tal maneira com algumas coisas que aconteceram, tipo, do passado, no dia a dia, e até um tempo atrás, alguns dias atrás, estava falando com o B, né, sobre um assunto pessoal, assim, e eu falei para ele o quanto eu sinto, não é nem a questão assim, sinto falta porque eu nunca, tipo, participei de um movimento assim, mas, tipo, eu sei que vindo aqui vai ser um lugar que todo mundo vai ser acolhido e eu vou poder trazer um assunto para vocês e vocês vão poder me ajudar de tal maneira assim, né? Então, tipo, eu fico nervoso porque sempre quando eu vou a Porto Alegre, até em Caxias aqui, eu vejo que rola, tipo, de ter um encontro assim, e eu sempre quis fazer parte, mas, tipo, eu nunca uma pessoa chegou até mim e falou assim, ô Nescau, meu apelido, tá? Ô Nescau, tu quer vir conosco, tipo,
trocar uma ideia, tipo, falar da tua história, né? E aí eu fiquei muito feliz com o convite, tipo, do Lucas, né? Falando que ia acontecer esse dia, né? Esse encontro aqui. Então, assim, também eu fico muito feliz, né, de estar aqui e espero, com o tempo, também mostrar o meu trabalho para vocês, né? Vai ter um momento específico, mas vou trazer os tocadiscos aí. Vamos dançar, vamos curtir junto. E tô aqui para aprender com vocês, né? E é isso que eu tenho para falar. Tu veio só pra ver, mas tu vai falar. Eu vim Pode mais falar. pra prestigiar mesmo. Mas meu nome é Isabelle Quintana, eu tenho 23 anos. Agora eu tive que mudar totalmente minha forma de apresentação porque eu sou mãe. Coloquei mais um adjetivo, mãe casada com Gabriel. Ele é nascido em Bento, eu sou de Porto Alegre. Minha família inteira também é de Porto Alegre. Nós estamos aqui, vai fazer 10 anos. E é muito bacana aqui o movimento. A gente também estava procurando um local assim pra gente se sentir em casa. E é muito bom estar aqui e conhecendo todos vocês. É mais isso mesmo. Sou estudante de História também. Parei a faculdade para ser mãe. Por que a sua família veio também? Minha família veio para cá porque meu pai estava estudando. Ele se formou em engenheiro e ele conseguiu a bolsa pelo governo na época. Era Dilma, se não me engano. Ele conseguiu uma bolsa de estudos. Ele tinha que escolher 3 locais e ele escolheu aqui. Aí ele se formou aqui e a gente veio todo mundo junto com ele. Gostamos, claro. Meu primeiro impacto foi quando eu fui buscar minha irmã na escola. A gente conseguiu bolsa para ela no Sagrado. E a freira me perguntou assim: veio buscar a menina que tu cuida? Eu disse: não, vim buscar minha irmã, que ela é branca mesmo e japinha, mas ela é minha irmã de sangue. Mesma mãe, mesmo pai? Sim, mesmos pais. Então tá. Aí passou uns dias e perguntou pra minha mãe: ela é mesmo irmã? E a minha mãe: sim, ela é minha filha. Aí ela: bom, então tá, só pra gente confirmar mesmo. Aí eu: não, é que a minha irmã é bem branquinha mesmo. Ela dá pra confundir com o pessoal daqui. Foi meu primeiro impacto, logo de cara. Mas eu sou bisneta e tataraneta de escravos lá de Rio Pardo. E conhecemos a Casa Grande. Eles ainda lembram do meu pai, inclusive. Foi bem chocante quando ela viu ele. Ela disse: nossa, Saul, como tu cresceu, tu tá bem forte, né? E ele: sim, tô bem forte. Ela: tua avó adorava correr por aqui. Meu pai: correr? Ela: sim. Aí meu pai disse pra mim depois no carro: não, filha, ela trabalhava aqui. Ela limpava aqui, vinha, limpava e voltava pra casa, mesmo eu já nascida. Eu pedi: avó, por que tu tá limpando? Não, a gente deve limpar aqui sim, tá, meu filho? Todo final de semana a gente tem que vir e limpar. Depois ele entendeu que era a família que comprou a minha família. Eles ainda existem e a gente ainda existe também. A gente tá crescendo, a nossa família deles continua. Então, eu também existo. E eles estão aí. Meu sobrenome não é meu, é deles. Hoje em dia, claro, a minha filha ela carrega o sobrenome da minha mãe. Agora ela é metade italiana e metade brasileira. E eu vou mostrar pra ela quando ela crescer: olha, filha, tu é uma mistura, mas a gente veio lá da África. A gente tem uma história. E teu pai também, né? A família dele também tem a história dele, mas a nossa também existe. A minha família não ajudou a construir Bento, mas construímos Rio Pardo, ajudamos em Porto Alegre, e eu tô aqui em Bento também, a minha história existe. Eu sou educadora social agora, eu tô de licença, eu volto na primeira semana de abril, e assim, o meu contato com as crianças, eu levo para eles a realidade deles. E que eles podem sim sair do buraco que eles moram, que é um buraquinho, e ir para fora. Conhecer o mundo, que nem eu digo: vamos desbravar o mundo. Eles acham muito louco isso. Fala: prof, tu é bem louca. Eu falei: sou, mas a gente tem que ser louca sim. Tem que conquistar nosso espaço. E é isso. Como essa referência dessa mulher que faz muitas coisas, muito batalhadora para que eu e as minhas irmãs a gente não precisasse passar por as coisas que ela teve que passar, assim.
Teve uma época que ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava de dia numa escola infantil e de noite ela trabalhava na Isabela. Tipo, ela dormia pouquíssimas horas do dia justamente para nos manter assim. E, enfim, no fim ela conseguiu que eu saísse daqui, né, para ir para outro lugar para estudar. Mas enquanto eu estive aqui, comecei a trabalhar com 15 anos. Trabalhava como recepcionista numa loja. Depois eu fui cuidadora de idosos, que também daí eu já fui entrando nessa área do cuidado, assim. E agora eu sou professora, né? Eu sou professora, sou bióloga, sou artista, né? Eu sou dançarina, sou big girl. Mas, né, passando por todas essas coisas que eu acho que é comum a muitas pessoas, né, tanto brancas quanto negras, né, as pessoas batalham para suas conquistas, a gente tem esse marco racial, né, a gente é racializado, a gente tem essa cor que acaba nos colocando em situações, né, que a gente tem que passar por cima para conseguir viver, assim. E é muito dolorido. Acho que como tu falou que o primeiro baque teu foi na escola, pra mim foi a mesma coisa, assim. Eu acho que eu sempre soube que eu era uma pessoa negra, porque na minha casa era eu e minha mãe, né? Minhas irmãs são brancas, meu pai é branco. Então, na minha rua, meu pai ainda mora no Santa Helena, tipo, na minha rua era eu e uma família que tinha de pessoas negras, o resto eram todas pessoas brancas. Então, na escola, geralmente, eu era a única pessoa negra. Na sala, na escola, tinha 1, 2, 3. Então, os primeiros racismos que eu sofri foi na escola. E, tipo, me apontarem e dizer, sai daí, sua neguinha. Ou a questão do cabelo, eu vivia com o cabelo preso. Sempre com o cabelo preso. E daí teve uma época que, nossa, tava frio e no inverno com as orelhas pra fora, eu disse, não, vou soltar meu cabelo. E fui cheio de creme, né? Aquela coisa pra não ficar volumoso. E eu cheguei na sala e isso, nossa, meu coração dá até uma acelerada, assim. Porque eu lembro de chegar na sala e os colegas fazendo bzz, bzz. Alguém levou... Eu não sei se vocês gostariam de ver como atores. Não, mas Claro, se vocês querem falar. Meu nome é Taylor Pereira, tenho 30 anos, sou de Caxias do Sul, natural de lá. Meu pai é de Bom Jesus, minha mãe, não vou lembrar agora de onde é. Os 2 avós são negros, minhas 2 avós são alemãs, né? Então tem essa mistura. Eu fui meio que saber o que era o racismo também na escola, quando eu estava na 8ª série. Eu resolvi deixar meu cabelo crescer, meu pai sempre raspava meu cabelo, né? Sempre raspava. E sempre queria ter o cabelo grande. Aí naquele momento de rebeldia eu deixei meu cabelo crescer, deixei um blackzinho crescer e tal. E daí foram pegar uma peça pra mim um dia antes da formatura e jogaram álcool na cabeça e falaram que eu ia queimar bombril. Aí eu saí correndo, tudo, né? Daí comecei a chorar e tal. Aí foi ali que eu descobri que, tipo, por que eu tinha que ter o cabelo raspado e tal. Aí depois eu mudei pra uma outra escola, onde tinha todo mundo de vários bairros diferentes e tal. E aí essa foi a primeira impressão assim, marcante que eu tenho da vida ali, que me separou das coisas, sabe? Que até então, o bairro onde eu tô tem bastante negros, sabe? No bairro onde eu tô era muito tranquilo. Só que era todo mundo num senso comum, sabe? Do que era normal. Quando tentava se destacar de algum tipo de forma, parece que eles tentam te excluir de um certo tipo de sociedade, sabe? O Caxias é uma cidade bastante branca, então até os negros de lá tentam ser o mais branco possível para se sentir aceitável numa sociedade. Então é muito mascarado vocês lá e quando a gente sente na pele, complicado. Mas é isso, eu trabalho com publicidade, eu sou designer, né, e acho que eram umas 6 agências de publicidade que eu trabalhei lá, todas eu era o único negro que tinha, mesmo eu não sendo tão negro assim, eu era o mais negro que tinha, né, digo de ter pele retinta. E lá também era complicado porque sempre precisavam fazer algum tipo de campanha pro Dia da Consciência Negra ou qualquer coisa assim, eles queriam usar a minha imagem para falar bem da empresa, né? Falar que é uma empresa que aceita, olha como sou feliz aqui e tal.
E não me incomodava tanto, assim, sabe, essa parte, porque de alguma forma na minha cabeça eu estava sendo valorizado, né? Na empresa nunca foi o caso, né? Porque sempre precisava cortar custos, era sempre nós o primeiro a ser demitido. Só que essas coisas, elas às vezes parece que caleja, porque tu começa a passar por certas situações que tu não dá tanta bola. Mas quando acontece com um irmão teu mais novo, um primo teu, tu começa a sentir, tipo, tu fala pra eles, mas daí alguém mais velho relembra, tu, tá, mas tu já passou por essa situação e tu não ajuda dessa forma. Quando aconteceu contigo, tu ficou quieto, o que agora tu quer dar essa lição de moral? Sabe, daí tu sente, quando é com uma pessoa perto de ti, tu sente, tá, tal pessoa sofreu racismo e ela tem que se posicionar. Mas quando aconteceu com a gente, acho que por a gente não querer se incomodar ou não querer incomodar a outra pessoa, a gente acaba deixando passar muita coisa batida, deixa de se impor por causa disso, sabe? E eu fui descobrir depois que eu saí um pouco do meio da publicidade, comecei a frequentar mais batalhas de rimas, movimentos de slams, né? Eu comecei a entender bastante o que era, quando começaram a mais pessoas falarem sobre aquilo, tu não vê que tu não tá sozinho, que tu não é a única pessoa que passa por aquilo, e que não é coisa da tua cabeça, tu não tá inventando, não tá achando pelo em ovo, né? Que aquilo acontece mais frequentemente, e que quanto mais pessoas tem para tu poder conversar sobre isso, mais forte tu fica. E quando tu não tem muitas pessoas, tu internaliza aquilo até virar uma doença lá pra frente. Foi o meu caso, eu tive vários casos que eu fiquei internalizando até que eu precisei de ajuda psicológica para isso. E depois de um tempo eu comecei a andar com os movimentos e comecei a me descobrir, né? E aí eu parei um pouco para refletir e vi que, tipo, eu precisava mais daquilo, mas era resolvendo a conversa mesmo do que qualquer tipo de coisa. Então quando eu comecei a falar mais, ao invés de ficar quieto, me reprimir, comecei a botar para fora, comecei a escrever poesia, aí eu descobri realmente a minha negritude. E é isso. Boa tarde, meu nome é Guilherme Patrick dos Santos Dias, tenho 22 anos. Sobre a linhagem da minha família eu não tenho muito conhecimento, essa linha do tempo foi apagada no decorrer da história. Lembro não, né? Que contam, lembranças eu tenho pouca mesmo do meu pai. Ele é um rapaz bastante trabalhador, sempre trabalhou a vida inteira, até que decaiu com a vida do crime para poder sustentar a família. Sendo falecido ali por volta dos 42 para 43 anos, por posse de terra, que foi o que a polícia alegou. Minha mãe foi uma mulher sempre batalhadeira, uma mulher negra, criou 3 filhos sozinhas, uma mulher de muitos relacionamentos, de muitos amores, com um coração enorme para todo mundo que chegava e batia em sua porta, sempre. Sou grato demais, às vezes ainda me culpo pelos choros, pelas lágrimas que a gente faz ela passar, até porque eu sou um rapaz novo, saí pra rua muito novo, conheci a rua muito novo. Se eu fosse falar sobre a minha formação, ela seria hoje a poesia, que foi o que me resgatou depois dos meus 16 anos até os dias de hoje. Eu não ia falar, eu só tô falando porque eu nunca tive a oportunidade de compartilhar isso com alguém, nunca tive a oportunidade de falar um pouquinho, eu acho. E é um pouquinho mesmo, porque é o mínimo do mínimo que eu sei da minha família. Hoje é todo mundo um pouquinho desunido por conta de birras, de mágoas que não foram resolvidas, né, durante o tempo, enquanto as pessoas estavam em terra, enquanto as pessoas estavam em vida e ao nosso lado. Minha mãe mora em Santa Catarina, eu sou natural de Porto Alegre, mas fui criado no bairro Reolon, em Caxias do Sul. E já viajei o Brasil, fiz alguns correrios aí em questão dos slam, trouxe o Slam Poetisa para Caxias do Sul. Tive uma oportunidade de estar correndo nacional 2 anos consecutivos, sendo representado por uma mulher preta, monstramente monstra, não tem nem palavras para escrever o que aquela mulher é, que é a Jamile, é uma irmã que cresceu do meu lado, a mãe dela me abraçou, me criou, quando também tive que puxar minhas orelhas, ela puxou minhas orelhas. Sou grato demais por ter sempre à minha volta as pessoas que me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Não sou mais preto, mas sou neguinho, porém me respeite, que eu não sou muito de conversar, não pisa nos meus calos, que eu não piso em você. Eu acho que é só isso, meu. Sou poeta marginal, daqui a pouco eu apresento meu trabalho para vocês. Obrigado.
deixar você falar um pouquinho, né, sobre a sua história aqui na cidade, né, sobre o trabalho, sobre também a sua família, beleza? Fica bem à vontade pra gente fazer essa troca. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Emanuele, mais conhecida como Emanuele da Silva, escritora negra. Sou residente do bairro Municipal, com o maior orgulho do mundo. Né? Acho sempre bom lembrar que a gente tem uma grande quantidade de representações nessas áreas que infelizmente não são muito vistas, né? Trabalhando de carteira assinada desde os 14, mas desde os 4 vendendo bombom na rua. Eu sou filha de uma mulher que colhia algodão na infância, de um pai negro também, que largou a escola na 4ª série para poder trabalhar e ajudar a mãe a sustentar os outros irmãos. Eu sou estudante de jornalismo, estou no meu 2º ano, o maior amor do mundo também por jornalismo. Eu moro em Bento há mais ou menos uns 10 anos. E, por incrível que pareça, eu gosto daqui. Sabe? Mesmo tendo cada dia mais enfrentado, eu trabalho com público, então eu enfrento racismos diariamente. Né? Por exemplo, eu tenho que explicar que meu cabelo é diferente de dread. Não é um dread, é uma trança. Isso corre bastante e... Bento me trouxe muitas oportunidades que antes eu não conhecia. Eu sou escritora desde os meus 13 anos, mas eu publico desde os 18, 19 anos, que foi quando eu me tornei embaixadora da paz no ano de 2020, assim como também eu me tornei ganhadora de um prêmio internacional das letras, que foi assim que eu conheci o movimento negro Raízes. E conheci também a 20, 2 lugares que me acolheram com o maior amor do mundo e carinho, cuidaram de mim, me deram muita instrução, porque eu era muito nova, num caminho que eu não conhecia. E acho que uma das minhas maiores marcas é realmente o meu cabelo, porque eu passei pela mesma história do Bombril. Atearam fogo no meu cabelo quando eu tinha 6 anos. Então, eu sempre usei ele preso, sempre usei ele o mais amarrado que eu podia, sempre alisei, até meu cabelo inteiro cair. Porque era feio, né? Era bem feio, porque era preto. Era coisa de preto, né? E eu tive muito problema com a minha aparência, mesmo sendo negra e reconhecendo isso e tendo orgulho disso, eu sempre tive muito problema, porque os caras não me olhavam da mesma forma que olhavam para uma mulher branca, porque os caras não me viam, caras eu digo homens e mulheres, não me viam como parte de uma sociedade, não me viam como contribuinte social, não me viam historicamente dentro de um contexto, qualquer contexto que fosse, além de escrava e servente. Então, quando eu fiz 18 anos, eu decidi mudar muito isso e eu comecei a externalizar através da poesia, da escrita, do slam, qualquer coisa que me trouxesse a liberdade que eu tanto buscava, não só para mim, mas como para as pessoas como eu. Mais meninas precisavam ouvir que elas eram bonitas como elas eram, como elas nasceram, que a descendência delas era diferente e única. Então, dessa maneira, eu acabei conhecendo muitas pessoas. Hoje eu tô dando uma pausa na escrita, mas 10 anos morando em Bento, eu aprendi que, cara, eu não posso sair ofendendo todo mundo, infelizmente, da mesma forma que me ofendem, sabe? Porque eu escuto muito... Eu trabalho com celular, eu trabalho para Samsung, uma marca coreana, e raramente aparece alguém que não fala sobre a minha aparência, o meu cabelo, meu tom de pele, sobre o tamanho dos meus lábios, que é bem comum. Então, essa questão de aparências, essa questão de sobrevivência que a gente tem, sabe? Ela me trouxe muitos olhos, muitas visões que eu não conseguia ter antes, sabe? Eu comecei a me ver de uma forma diferente, eu comecei a me abrir de uma forma diferente. E eu sempre me vi como
uma estranha, um alienígena dentro de Bento, porque quando eu vim morar aqui, eu tinha 13 anos e eu estudava no Aveline, uma escola muito boa, mas majoritariamente branca. Morava no Borgo e eu era haitiana. Eu não era brasileira, eu era haitiana. E até hoje, ou eu sou senegalesa, ou eu sou haitiana, mas nunca brasileira, porque brasileiro é branco. Então, isso começou a mexer muito comigo, sabe? Isso começou a trazer mágoas de anos e anos e anos atrás e que eu acabei colocando muito no que eu escrevi. Muito no que eu escrevi. E eu passei por diversas violências policiais. Ainda passo. Eles me adoram. Então, coloquei isso, ganhei um prêmio internacional com isso. Abri minha voz pro mundo, abri minha vida, abri o que eu sou, quem eu sou, para outras meninas também olharem para mim e falarem: eu também posso ser, eu também tenho chance, eu também posso ser livre. Porque mesmo que a gente venha dessa descendência de escravos, e eu sou descendente direta de escravos, como eu disse, a minha mãe colhia algodão na infância dela, ela tinha 6 anos. Eu imagino que a gente tenha uma porta de possibilidade muito grande, porque a gente é diferente. A gente tem uma vivência, uma realidade diferente. E eu quero que a minha arte, o meu trabalho, a minha essência consiga trazer coragem para as pessoas serem mais o que elas são, fazerem mais por elas e se unirem também. Assim como a 20 e o Negro Raízes foi a minha primeira casa, eu também gostaria de ser para alguém. Sabe? Essa união é importante. Isso aqui é histórico. A gente está fazendo história hoje aqui. Porque nunca teve tanto preto junto fazendo arte, e isso é muito bonito. Muito lindo. E, de verdade, eu só tenho a agradecer. Porque eu conheço muita gente aqui que me apoiou e me apoia até hoje. Em vários ramos da minha vida, não só no trabalho, no estudo, mas também no pessoal. Eu tenho grandes amigos aqui. E eu só tenho a agradecer pela chance hoje de poder falar. Muito obrigada. Acabou chegando mais pessoas aqui também, mas gostaria de perguntar para você, amiga Flávia, né? Tem você também, Aline, né? Isso. Se vocês gostariam de falar, tá? Sobre você, sobre a história de você, sobre o trabalho também, fiquem bem à vontade, tá bom? Pedro acabou chegando aí também, né? Daniel. Se você quiser falar, fica bem à vontade, né? Nós estamos em várias pessoas aqui, a gente tem um tempinho ainda legal para falar, né? Dá pra gente dar continuidade, certo? Gostaria de falar? Sim? Beleza, então. Bom, então eu sou Flávia Aparecida Nunes, filha da Eva e do Antônio de Jesus Nunes. Eu tenho 35 anos, nasci aqui em Bento Gonçalves, sou tecnóloga em alimentos, mestre em ciência e tecnologia de alimentos. O meu primeiro impacto, né, por ser negra, foi também na escola, quando eu era pequena, no jardim. As crianças, né, acabavam me discriminando, mas naquela época eu não contei em casa, corria pro banheiro, esperava passar, e até que foi passando as séries, um dia que me cuspiam, me chamavam de pneu, me chamavam de várias coisas, enfim. E aí eu contei pros meus pais e a mãe ficou louca. Não prestou, então ela foi na escola. Mas assim, eu não sei o que aconteceu. Teve uma reunião com os meus colegas, com as pessoas que faziam isso. E eu simplesmente, naquele dia, eu fui afastada enquanto eles tiveram essa conversa. E depois nunca mais. Eles me pediram desculpa e eu nunca mais sofri isso. A mãe sempre ensinou pra nós que na escola, eu estudei em escola particular, que lá nós éramos todos iguais. Então a gente sempre teve isso na mente, que lá dentro todo mundo era igual. Saindo de lá é diferente, né, mãe? Então não interessa se daqui a pouco eles vão pra Disney e tu não sai de dentro de casa, fora da escola. Lá na escola vocês são iguais, todo mundo tá recebendo o mesmo conteúdo, a mesma professora,
tem que ter o respeito. Então, eu nunca me senti excluída, diferente de muitas pessoas que acabam se sentindo, por ser negra, sabe, acanhada. Eu não, porque eu sabia que eu tinha conhecimento, eu era uma pessoa que eu sempre tinha facilidade em aprender. Então, eu mostrava o meu conhecimento. E, por sinal, muitos ficavam um pouco assustados. Quando tinha, né, uma apresentação na escola, eu participava. Então, eu sempre fui uma pessoa assim que eu hoje atuo como palestrante, professora, né? Então, eu não tenho medo de falar ao público. Então, acho que isso ajudou bastante. Se fosse outra pessoa, talvez ficaria mais acanhada. Hoje, a minha profissão, então, como eu comentei, sou tecnóloga em alimentos. Atualmente, sou coordenadora do polo da Universidade Univates, aqui em Bento Gonçalves. Tenho uma empresa de cursos, palestras e treinamentos, né, na área de alimentos. E também, atualmente, desde o ano passado, passei a ser coordenadora da Câmara Técnica do Bento Mais 20, em que é um conselho que está projetando Bento Gonçalves pensando nos próximos 20 anos. Então, eu faço parte dessa Câmara e pretendo, né, trazer cada vez mais, agregar, principalmente, o nosso olhar, né, do negro ali também, que é muito importante. Faço parte também, até que estava comentando com a Zilda, tem um instituto em São Paulo, é a FUNAF, que também valoriza a questão racial do negro e ensina, instrui, né, os empreendedores negros. Então eu dou curso, né, online para eles. O ano passado foi a minha primeira experiência. Eu comecei da pandemia em diante, a gente se conheceu da pandemia em diante, e eu dava sempre online. E o ano passado eu fui para lá, conversei com eles e dei curso lá também na Semana da Consciência Negra. Foi muito, muito importante e muito bacana de ver aquela imensidão de negros indo numa feira negra, né, com estilos diferentes, mostrando, e sem assim, que é totalmente diferente daqui da nossa cidade. Eu nasci e me criei aqui, mas eu percebo assim, a gente chega no local, nós parecemos o quê? Um extraterrestre. Eu me sinto um extraterrestre, porque todo mundo te olha de cima a baixo e ainda se cutuca assim. Aí vem alguém perguntar, tu é daqui? Faz o quê? Né? Então, a gente sempre tem essa... Então, quem sabe um dia, né, e rezo, penso que a gente possa estar em Bento Gonçalves e se sentir uma pessoa comum, como quando eu vou para Porto Alegre, quando estou em São Paulo, numa cidade maior, que ninguém te enxerga, tu não enxerga o preto, assim, tipo, eu tô vendo uma preta vindo lá no fundo, vou ficar observando ela, né? Não, tu é mais um na multidão, né? E não sei, porque aqui a gente acaba sendo visto como o centro das atenções. Não me lembro quem comentou que acho que foi você, na sala de aula era só você, a negra. Imagina eu, né? Era sempre... E ainda continuei sendo a negra em qualquer local. Com 35 anos eu ainda permaneço sendo. Eu tive uma experiência, para finalizar, quando eu estava no mestrado, né, numa cadeira, lá na URGS. E aí eu me senti, pela primeira vez, a branca da sala. Porque nós éramos em 7, 5 negros africanos. E assim, o professor era branco, eu era mais branca. E aí eu ficava assim, tipo, eu fiquei encantada, porque nunca aconteceu. E também foi a primeira vez e única, né? Mas assim, eu ficava encantada. Então, assim, eles eram de diversas regiões lá da África. Eles eram meus colegas. E eu ficava assim, meu Deus! Né? E, tipo, daí eu me corrigia, porque eu ficava com medo de fazer o que faziam comigo. Sabe? Porque a gente acaba, né? Mas eu disse, gente, que tudo, que fantástico. Então, esses momentos, assim, de nos reunirmos é muito importante. E parabenizo, né, a todos que, não sei citar nomes, mas a todos que, a 20, movimento, todos que estão contribuindo, Lucas, né, por esse trabalho. É isso.
chamo Aline, faz 15 anos que eu estou em Bento, sou lá da fronteira de Bagé, filha de uma mulher muito guerreira, negra, que me criou vendendo balas de coco. Não posso falar muito, senão a gente se emociona. Mas a minha mãe é uma guerreira, é um orgulho para mim. E eu morava lá em Bagé e sempre trabalhando de doméstica, frigorífico. Aí saí do frigorífico, daí fui trabalhar doméstica. Daí a minha comadre Silvia veio para Bento, plantou a bandeira e ela dizia para mim: Aline, sai de Bagé, tu vai fazer o quê aí? Só nem os estudos não terminou, trabalhando de doméstica, esse vai ser o teu futuro. Aí ela disse, eu sempre falava, a gente sempre estudou Deus e Pequena junto, e ela disse, eu sempre sonhava em fazer faculdade. Aí eu engravidei, tive meu primeiro filho, o Bruno, e daí ela foi madrinha, ela dizia, vamos pra lá é muito legal, tem muita oportunidade, vem. Aí quando ele tinha 2 aninhos eu decidi vir embora, e hoje eu digo assim, ó, não me arrependo. A gente passa, sim, por lutas, por racismo, mas é uma cidade que tem muita oportunidade de estudo para nós, da gente correr atrás. Então isso, assim, ó, é muito bom. Hoje não consegui ainda, vou fazer a faculdade, como diz meu filho, tive que correr atrás, corre por outras coisas, mas tenho muito orgulho que eu consegui ter a minha casa, e muitas pessoas dizem, quando hoje às vezes a gente vai até numa loja, né? É aluguel, não é próprio, e aí eles vão dar uma olhadinha, tipo, tu tem casa aqui, e eu enfrento muito isso nesses 2 anos, muito, é tua? Aí sim, é minha. Aonde é que tu mora, sabe? Então é muito esse questionamento, muito, muito que... E eu fico muito, acho isso muito legal, muito interessante, eu escutando as histórias de vocês. Pena que os meus filhos hoje não puderam estar aqui, mas eu digo assim, ó, vamos fazer mais esses encontros, a gente precisa disso, de conversar. Muitas coisas assim, ó, eu enfrentava calada, muitas vezes, sem entender o que era racismo. Hoje, assistindo e acompanhando muitas coisas, eu sei o que é, e eu não sabia. Eu passei por várias coisas, assim, tipo, de uma foto minha que saiu borrada na empresa, todas tinham a sua foto na sua máquina, e a minha ficou borrada, e eu não dava bola. E aí um dia minha amiga disse assim, Aline, tu não notou que a tua foto tá borrada? Tu tem que falar que tem que trocar. Eu, não, deixa. Não, tu tem que falar. Aí eu falei pra menina, né, olha, dá pra você trocar minha foto porque ela tá borrada. E ela disse, mas tá normal, tu é preta, não aparece muito mesmo. Aí eu fiquei quieta, não, tipo assim, aí várias coisas, é normal. Aí quando os meus filhos foram tendo esse embaque, e aí hoje, nossa, fico muito feliz, o meu filho fez 18 anos, ele faz Senai, faz eletromecânica no Senai, e hoje ele está fazendo, pelas notas dele ser muito boa, ele está fazendo estágio na Todeskine, e ele ingressou na engenharia mecânica. E muitos falam para ele, foi bolsa? Tipo, muito. Ele disse assim, mãe, por que será? E aí eu disse pra ele, filho, tu não tem esse entendimento, mas isso é um racismo. Mas não fala com as pessoas assim, não seja agressivo, fala, não, eu estudei. Porque todos os sábados, de tarde, eu sempre, Deus que eles eram pequenos, eu sempre passei matéria para eles, eu sempre disse, o estudo vai fazer você ser diferente, o estudo. Por isso eu vim para Bento, para você, o meu outro de 14 anos, todos os sábados eu faço eles fazerem redação. Hoje mesmo eu falei pro meu pequeno, tu chega, tu dá uma olhadinha nas provas do IFE, porque ele tá no nono, e aí eu quero que ele faça o IFE, vá pro IFE. Eu digo pra eles assim, e ele diz, mãe, se eu conseguir sair muito bem no Enem, senhora eu sempre sentei, eu sempre estudei. Aí às vezes eu mandava, entrega pra professora de português, ver se ela pode corrigir, porque eu sou péssima em português. Então, assim, aonde eu conseguia ajudar, eu ajudava, mas eu sempre dizia. Aí ele disse assim, mãe, que orgulho eu tenho. Mas eu não entendo por que as pessoas pensam se eu entrei por cota. Porque elas dizem assim pra mim, mas por que tu estudou se tu conseguiria por cota? Eu disse, isso aí, filho, um dia tu vai entender. Mas hoje, vendo as histórias de vocês, assim, ó, que venham mais isso aqui, que a gente tenha mais isso aqui, a gente precisa conversar, a gente precisa entender e saber falar, saber ter essa posição, né? E eu quero, sim, trazer eles para eles sentarem, conversar com vocês, assim, para eles se preparar, porque ele vai enfrentar. Eu já digo para ele, isso aí é pouco, tu vai enfrentar muito mais, sabe? E o meu menor de 14, então, quando perguntam para ele assim, ó, o que tu quer ser? Ele quer ser, é o sonho dele, eu quero ser médico, mãe, eu quero fazer medicina. E sempre que ele fala, eu pergunto, né? Aí até as próprias pessoas da nossa família dizem assim, tu tem que dizer pra ele que não dá, a medicina não é pra vocês. Tipo, ele não vai conseguir, é muito difícil. Aí no início, às vezes eu falava, Arthur, não, medicina, tenta outra coisa.
Aí ele segue, não, mãe, medicina. Aí esse ano a mesma coisa, pergunta, o que tu quer ser? Quero fazer medicina. Aí o meu mais velho diz assim, tu vai conseguir. Porque agora eu já vou começar a trabalhar e tu não vai precisar. Tu vai pro IFE e lá tu vai ter os melhores professores e tu tem que abaixar a cabeça e tu vai estudar e tu vai conseguir. Então, assim, ó, eu fico muito feliz, sabe? Medicina pra eles vibram muito. O meu mais velho, assim, quando ele vê, sabe? Quando ele foi esse tempo na UPA, ele foi atendido pelo médico negro. Ele chegou em casa, assim, eu disse, filho, tá melhor. Ai, mãe, eu preciso te contar uma coisa. O médico era negro. E, sabe? Então eles ficam assim, ai, eu vi. Quando eles vêm, sabe? É uma representação para eles muito grande, muito grande. Porque como eles. Hoje a gente já vê mais negros em Bento, mas há 10 anos atrás não encontrava muito, né? Então, eu acho que é isso que eu consegui colaborar. Hoje sou operadora de máquinas na Isabela, com muito orgulho, porque minha história, tipo, tive aí umas passagens de saúde bem complicada, quase amputei a minha perna e várias outras coisas, sabe? Uma história ali bem, bem longa e às vezes as gurias me perguntam, ai, Aline, às vezes eu não tenho força, eu olho pra ti, tu com a saúde assim, então, e tu tá sempre sorrindo. E eu digo sim, sempre, a gente tem que estar assim, sempre sorrindo e trazer o abraço, e trazer a palavra, e trazer amor. E eu sinto muito falta disso daqui, de ter pessoas pra gente conversar. Porque os vizinhos não olham pra gente, eles fecham as janelas com medo que a gente vai ver o que eles têm dentro de casa. Então, eu quero estar mais junto com vocês, quero ter mais desses encontros aqui. Muito obrigada. Bala, a outra fazia isso, a minha também, vendia, era sacoleira, enfermeira, mas sacoleira, vende trufa, entende, até hoje, e lá atrás ela fazia isso para me ajudar. Pô, teu tênis está estragado para dançar. Então ela vendia trufa, costurava, vendia roupa, para poder incentivar, para poder apoiar, e várias vezes eu pensei em ir embora e desistir, e ela que me ajudava, né? Me incentivava, me instigava a não baixar a cabeça. E aí eu comecei a ver que a galera que estava ao redor de mim também era desprovida de espaço, de respeito, de igualdade, mas dentro do hip hop se encontrava. Entende? Então aí a gente começou a unir forças. Entende? Começou a batalhar, começou a lutar, mas foi muito difícil. Esse processo é constante, gente. Não cheguei no topo ainda, eu continuo lutando, continuo batalhando com a questão religiosa, já sofri muito, entende? Cartaz na frente da minha casa, garrafa jogada na minha casa, assim, ó, é uma infinidade de coisas, é muita coisa mesmo que acontece, mas eu acho que o que mais machuca é ver as pessoas com a qual tu cria um laço, um vínculo, se afastarem de ti no momento em que tu resolve ser você. Isso é que nem a cor da pele da gente. Eu acredito nisso. Então, como eu falei, eu não preparei um discurso, né? Procurar me apresentar um pouquinho, mas eu acho que é isso, eu não quero estender tanto, vou ficar aqui por um tempo para a gente trocar, vou participar mais, é uma coisa que eu me ausentei por muito tempo de algumas causas que hoje eu acho que enquanto vivo se tem tempo de retomar, podem contar comigo, a luta continua, não podemos baixar a cabeça. Eu acho que, assim como alguém um dia olhou para mim e disse assim, acredita, estuda, não age dessa forma, não seja criminoso. Tu não precisa ser criminoso e agir dessa forma para bater na sociedade. Tu pode estudar, tu usa a tua inteligência, a tua força, a tua coragem, entende? Eu sempre elevei o nome dessa cidade para muitos lugares e foi raros os momentos que lembraram de mim. Mas eu continuo fazendo a minha parte. Não é isso que vai me desestimular e fazer com que eu pare eu vou usar a expressão dançar ou, tocar o meu tambor, porque a cidade não está me dando confete, não se trata disso. A sociedade não entende isso. Eu falo até na questão política, é um pouco complicado falar sobre isso também, mas eles também não dão olhos para a gente, espaço, voz para a gente, e é como o Marcos falou, a gente tem que continuar batendo. Então, eu acho que é isso, pessoal. Obrigado por dispor a atenção. E axé para todo mundo. A minha religião sangra! E não é vinho tinto. É vermelha hemoglobina, epiderme melanina, é preto aruanda. O mais claro ao mais retinto. É meu próprio sacrifício.
Não é aquele colar de miçanga que tu usa como enfeite falando que cantar sozinho. Se nunca pisou no terreiro e diz que teu orixá é algum só porque se achar guerreiro. Tu é filho de crente, aceite. Não tem mediunidade só porque incorpora em rave. Ouviu o nome do pajé? O João Rapé adora o Zé. Sem ter no máximo uma mediocridade. Na boa, quem é de verdade sabe quem não é. No sarau, uma jovem mística levou uma astral e falou que minha mãe desenterrou minha cabeça, que eu tava com energia ruim, que eu tinha que fazer uma limpeza e que ela sim, iria resolver todos os meus problemas. No fim, era só uma mente espírita, daquelas que todo mundo bota na mesa segurando uma bíblia. Estão comendo pão com a maçã chamando de hóstia? Allan Kardec era racista, neguinho. Se tu tiver na cruz, ele te bate, não te salva. E quem te salva não mais volta. Já passou de várias Páscoas, teu salvador é o William Wonka roubando receitas da África. Constrói fábricas e escraviza minorias. E te vende com uma ideia fantástica. Ainda se acha escolhido pelo brilhante premiado. Se a tua mágica vem do céu, o meu feitiço é do outro lado. E não tem cura do cacau se a tua doença é de como branco. Gourmetizar a escravidão, casa de religião pro banco, mexer no jeito que eu canto e tem até macumba gospel. Dos reinados que herdamos, veremos apenas hóspedes. Tu és xamânico, preto velho e caboclo, Wicca, maçom, cigano, fazia que numerólogo, coach quântico, é tanta coisa que mistura, quer ter tudo e mais um pouco, rouba fundamentos do outro e fala que tudo é macumba. Só falta falar língua dos anjos, só não fala Yorubá. Pra ver algo tão machá, pois não tem ancestralidade. Tem gnomos, tem encantados, só não vê cantar ciranda, é só uma fuga da realidade. Te enxerga, eu não sou da Atalaia, não é porque tá vendado que tu é Urubilaia. Querem fazer regressão, mas nós estamos mais além. Não passo pano pra esses mano, que não vê que morre bem é igual em Yang. Os dois juntos não tem. A Umbanda é pra Zamora, só que em banda ali esquerda, mas sabe ser ruim também. A minha magia é negra, essa é a galera do Amém. Então veja, que a guerra pela paz, vocês querendo ou assim seja, ou rezar pela que jaz. A morte é só um começo e pra vocês eu nunca mais ainda quer se comparar. Não, não somos iguais. Festa estranha com gente esquisita não tá legal. Me serve uma bebida pra me derramar pro santo. Quero também o galo branco e carne vermelha. Eu quero ver chupes na brasa, não uma loira vestida de sereia. Faço uma cuma meia-noite, não é simpatia nem seita. Como cabrito com farofa e durmo de barriga cheia. Se agora não tem mais carne na oferenda. E eu fico me perguntando, teu orixá tá de dieta ou teu orixá virou vegano? É claro que tu não entende, pois na volta o teu jejum intermitente tem fartura na tua mesa. E quem te serve de bandeja é a carne mais barata, é o couro mais forte, é a pele mais negra. E tu ainda diz que não consome carne. A minha religião sangra, e não é o sangue de Cristo. Mas se for de cabrito, me dá meu copo que já era. Pra quem não tava aqui, rapidinho, vou me apresentar rapidinho de novo. Meu nome é Guilherme, tenho 22 anos, meu primeiro trompeta, poeta marginal. Islamasta, deslocantista também, e vou estar compartilhando hoje um pouquinho do meu trabalho. O nome dessa poesia é Alguém Me Disse, certo? Então alguém me diz o que eu fiz em outra vida que vocês estão a me matar. E pra matar eu não posso fugir, que vocês estão a desmatar. Ninguém me ensinou o que é certo e o errado muito menos, então vou charpear a avenida. Melhor do que eu matar tempo de campana da boca, radinho na mão e 40 na sim. Então alguém me diz o que eu fiz em outra vida que vocês estão a me matar. E pro sarau eu não vou fugir, que de onde eu venho ninguém quer resgatar. Aquele pequeno menino que sonhava em jogar futebol era grato da cama que tinha mesmo ela nunca contendo lençol. Então alguém me diz o que eu fiz em outra vida que vocês estão a me matar. E pra igreja eu não posso fugir, que senão eles há de queimar. Veja só, pastor, lembro que o senhor falou e eu virei mesmo pregador. Mas não da palavra de Deus, e sim da palavra daqueles que vocês calam. Então alguém me diz o que eu fiz em outra vida que vocês estão a me matar.
Alguém diz o que eu fiz nessa vida pra nenhum